Pessoal, vou começar a outra aula, tá? Lembrando que as aulas estão disponíveis lá no AVA, tá? Para quem tiver oportunidade de vê-las novamente, as aulas escritas também estão lá, tá? Pessoal, vou começar novamente a aula. Beleza. Então, agora a gente vai falar de um tema um pouco mais fácil, que é o envelhecimento, tá? Que é a senescência. Bom, como todos já puderam perceber, o número de idosos ele aumentou muito nos últimos anos. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde ela fala que o Brasil ele vai ocupar a 6ª posição em número de idosos no mundo. No caso dos idosos, o que aconteceu? A população, né, a partir dos anos 80, ela começou a ter o quê? Menos filhos. Então, a população ela começou a envelhecer e começou o quê? A base da pirâmide, onde nós tínhamos mais jovens, passou a ter menos jovens. Bom, com tudo isso, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que houve um aumento, né, do número de idosos. Esse aumento do número de idosos, esse aumento do número de idosos acabou gerando o quê? Gerou uma mobilização, né, uma atenção do governo e também, em principal, as famílias que têm idosos. Eu creio que assim a maioria das nossas famílias sempre tem idosos, né? E esses idosos, eles acabam o quê? Acabam merecendo mais atenção de nós, né? Esses idosos, com esse aumento do número de idosos que acabou surgindo, né, a partir do final das décadas de 80, acabou também mobilizando o governo para políticas de saúde que são direcionadas aos idosos, e com isso teve que fazer uma reformulação do SUS. Por quê? Lembre-se que o Sistema Único de Saúde, ele garante a todos nós o que? O direito à saúde, inclusive aos idosos. Muitas vezes, quando os indivíduos eles acabam envelhecendo, o que acaba acontecendo? Esses indivíduos acabam perdendo, digamos assim, eles acabam se aposentando. Muitas vezes essa aposentadoria ela acaba por não prover, por exemplo, o serviço privado, que seriam os convênios. Então, ele acaba sendo dependente também do SUS. Provavelmente, acho que a professora Ana deve ter falado isso para vocês lá na aula de formação integral da saúde. Bom, com tudo isso, o que acabou acontecendo também? Acabou que restringiu o atendimento médico individual, dirigido exclusivamente às doenças crônico-degenerativas. Por quê? Quando nós vamos envelhecendo, o envelhecimento, ele é um envelhecimento que ele ocorre naturalmente. Não somente o envelhecimento das nossas funções vitais do nosso corpo, mas também até mesmo o envelhecimento mental da pessoa, né? O envelhecimento do cerebral da pessoa. E isso também acaba gerando o que? Doenças crônico-degenerativas, como, por exemplo, o mal de Alzheimer, tá? Que acaba levando o indivíduo à degeneração das suas funções mentais. Bom, em 2006, o país ele acabou implantando essa política nacional da pessoa idosa, de saúde da pessoa idosa, que é determinada a atenção básica, como veículo de ingresso do indivíduo idoso à atenção à saúde, e também uma rede de serviços de especialidades de média de alta complexidade. Vocês são calouros, não sei se todos vocês residem aqui na Vila Mariana. Ali, naquela rua, ao lado, que é perpendicular à rua da faculdade, não sei se vocês já viram ali, tem um posto de saúde. Aquele posto de saúde, que era um posto de saúde, um UBS comum, ele acabou se transformando numa unidade especializada em idosos. Por exemplo, essa região aqui da Vila Mariana é uma região que tem uma alta concentração de idosos, tá? Porque é um bairro muito antigo de São Paulo. Com isso, foi necessário também o quê? Ter locais que eram exclusivos, né? Exclusivos não, mas especializados em idosos, hospitais que são especializados em idosos, como, por exemplo, o servidor público estadual. Bom,
Quando a gente fala do envelhecimento natural do indivíduo, é o quê? Nós estamos falando da senescência. E aí houve uma adoção de uma visão mais ampla para essa saúde do idoso, seja ações de saúde tanto no âmbito individual quanto coletivo. Essas ações elas são de abrangência tanto da promoção quanto proteção, prevenção dos agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. Por quê? Como eu disse para vocês, o envelhecimento ele se dá também nos sistemas orgânicos. Portanto, muitos desses indivíduos, por muitas vezes não ter uma condição saudável, né? Alimentação saudável, hábitos saudáveis de saúde, eles acabam o quê? Por desenvolver doenças que são doenças como, por exemplo, a hipertensão, a diabetes, e essas doenças acabam gerando o quê? Agravos. Esses agravos, muitas vezes, acabam gerando doenças crônicas, tá? Como, por exemplo, no diabético, pé diabético, degeneração macular, e outras doenças mais que são relacionadas também ao envelhecimento. E com tudo isso, a atenção básica, que é proposta aí pelo SUS, compreende o envelhecimento como um modelo de atenção integral ao idoso. Porém, diante de tudo isso, das políticas públicas de saúde que são voltadas para o idoso, a gente não deve esquecer de um fator importante, que o envelhecimento, infelizmente, ele é algo que é inerente à vida. Todos nós vamos envelhecer, exceto que a gente venha a falecer antes. Então, o envelhecimento, ele é o quê? Ele é um processo que ele é dinâmico, porque ele vai ocorrendo com o passar dos anos, e ele é irreversível, que avança ao longo do tempo. Porém, cada um tem um envelhecimento diferente, um envelhecer diferente. E isso, nós podemos fazer a seguinte afirmação: a experiência do envelhecimento, ela é individual e também é coletiva, porque ela requer a participação dos atores que formam o universo do idoso. Normalmente, quando a gente envelhece, nós temos o quê? Amigos, que são o quê? Idosos, né? Então, a gente acaba envelhecendo junto com os nossos pares. Bom, como eu havia falado para vocês, além do envelhecimento ser inerente à vida, a gente tem que lembrar que o envelhecimento ele está ligado a quê? Fatores biológicos, psíquicos e sociais, que vão interferir no modo de vida do indivíduo. Por quê? Cada um vai envelhecer diferente, ou seja, isso vai relacionar com os fatores biológicos, os psíquicos, os sociais, o estilo de vida, as condições de vida, as condições de moradia, as condições que nós somos tratados conosco mesmo, tá? Entre esses fatores, nós podemos destacar, por exemplo, os fatores biológicos, onde a gente vai ter o quê? Uma diminuição da reserva funcional, por exemplo, por limite de performance física, o aumento progressivo, por exemplo, da pressão arterial, embora esteja escrito isso no livro de vocês, mas existem vários estudos que falam que a nossa pressão arterial tem que se manter abaixo de 12 por 8 sempre. E também só vão desenvolver pressão arterial, o aumento da pressão arterial, hipertensão arterial, aqueles indivíduos que não possuem um estilo de vida saudável. Bom, com isso a gente vai ter o quê? Perda de funções vitais, como por exemplo a perda da função pulmonar, a perda muscular, a redução do número de neurônios e da intensidade dos reflexos, ou seja, a gente vai o quê? Envelhecer de acordo com o nosso estilo de vida encontrado durante toda a vida. Ou seja, o estilo de vida vai ser refletido quando nós formos mais velhos. Bom, um grande problema que os idosos encontram é o quê? É o envelhecimento psicológico. Por quê? Quando a gente fala do envelhecimento psicológico, isso quer dizer que o indivíduo está tendo o quê? Um declínio das suas funções cognitivas. Então, ele acaba tendo um esquecimento, muitas vezes ele acaba sendo acometido pela depressão, tem crise de identidade, acaba havendo mudança dos papéis entre ele e os filhos, e também acaba também tendo o fator da aposentadoria e a diminuição do contato social.
Bom, para a gente envelhecer saudavelmente, é necessário que a gente adote algumas características, como, por exemplo, a adoção das atividades físicas, a ampliação desse contato social, a receber a atenção da família, o carinho da família. Em alguns casos, até mesmo se recomenda a psicoterapia para favorecer esse enfrentamento desse envelhecimento. Por quê? Principalmente para aqueles indivíduos que se mantiveram durante a sua vida inteira ativos, muitas vezes envelhecer acaba afetando também o quê? A mente. Por quê? Porque a gente acaba tendo um declínio até mesmo das nossas funções e também do quê? Das nossas atividades. Então, acaba também por afetar aquele indivíduo mentalmente. E a psicoterapia acaba ajudando o enfrentamento do indivíduo. Bom, quando nós falamos em envelhecer, nós podemos falar que existem 3 etapas no processo do envelhecimento, que é o envelhecimento primário, o secundário patológico e o terciário ou terminal. O envelhecer primário, a gente fala que é o envelhecimento normal, é a senescência. É aquele indivíduo que teve uma decorrência natural e gradativa da genética humana, mas é aquele indivíduo que envelheceu bem. Eu até citei aqui como exemplo de um senhor fazendo um exercício físico e coloquei a foto do Arnold Schwarzenegger. Todo mundo conhece o Arnold Schwarzenegger, pelo amor de Deus? Vocês não veem filmes? Sim, professor. Exterminador do Futuro. Sim. O Schwarzenegger, ele tem simplesmente 73 anos. Obviamente que ele não está mais no vigor das suas funções físicas, mas olhem para ele, ele foi um cara que envelheceu bem. Tá? Geralmente as pessoas que são adeptas, né, às atividades físicas, esses indivíduos, eles têm o quê? Eles têm um envelhecimento saudável. Vocês já ouviram falar naquela família de lutadores, acho que de artes marciais, jiu-jitsu, tem um que luta MMA, que é a família Gracie? Nunca ouviram falar na família Gracie? Já. Que tem o Royce Gracie, que luta MMA, o UFC, né? Que é aquele senhor, o pai, o patriarca, ele tem 92 anos e ele luta artes marciais. 92 anos, tá? Ou seja, como nós vamos envelhecer vai depender do estilo de vida que a gente levou pela vida inteira. O envelhecimento, ele é progressivo no organismo, ele é acumulativo, mas envelhecer bem depende de nós. Por quê? Além do envelhecimento primário, a senescência, eu vou ter o quê? O envelhecimento patológico. Esse envelhecimento patológico, ele vai ser o quê? Ele vai ser decorrente também das enfermidades que a gente acaba adquirindo ao longo da vida, como, por exemplo, hipertensão arterial, no caso aqui do chicanismo, um DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. E em decorrência dessas enfermidades que a gente encontra aí ao longo da vida, né, principalmente a partir dos 40 anos, acaba tendo o processo do envelhecimento e principalmente acaba tendo o quê? Lesões tanto cardiovasculares quanto cerebrais. E esse envelhecimento patológico, ele também acaba sendo influenciado pelo quê? Pelas influências externas, né, o estilo de vida que a gente tem, a cultura, a geografia, a cronologia e o meio que o indivíduo vive, né? Porque eu também posso ter doenças que são decorrentes, por exemplo, de doenças ocupacionais, que nos fazem envelhecer às vezes mal, tá? Então, nós queremos evitar o envelhecimento patológico com as doenças que são inerentes aí, muitas vezes, né, esse estilo de vida que nós adotamos durante a nossa juventude, tá? Por exemplo, se a gente não tem uma alimentação saudável, se nós, por exemplo, não fazemos atividades físicas, dormimos mal, comemos mal, tudo isso vai se refletir no nosso envelhecimento. E ainda temos aquele envelhecimento que é o terminal, que muitas vezes ele vai combinar com o quê? Com intensas perdas físicas e cognitivas decorrentes do acúmulo do envelhecimento e das patologias próprias da idade. Então, além das patologias que nós acabamos adquirindo, né,
após os 40, 50 anos, ainda acabamos tendo um envelhecimento mental, onde muitas vezes nós temos as perdas cognitivas, como é o caso da demência senil e do Alzheimer. E com isso, a gente acaba perdendo também o que? A cognição. O que é a cognição? É o quê? Essa parte intelectual de funcionamento do cérebro, onde a gente vai ter o quê? A atenção, a memória, a percepção, raciocínio, tomada de decisão, solução de problemas, formação de estruturas complexas do conhecimento. Então, tudo isso, muitas vezes, com essas doenças que são degenerativas mentais, nós acabamos encontrando o quê? A diminuição da cognição. Que isso é muito evidente, principalmente quando nós temos o quê? O Alzheimer. Os nossos idosos, eles acabam ficando esquecidos, eles acabam voltando a estados até mais primitivos, né? E aí ocorre também a inversão dos papéis, onde os filhos acabam fazendo cuidado desses idosos. E aí, só para ilustrar para vocês, o processo de envelhecimento em 3 gerações diferentes, né? A criança, a filha e a avó. Bom, falando ainda da experiência psíquica no envelhecimento. Essa experiência psíquica no envelhecimento, é lógico que envelhecer, ele pode ser saudável, e esse envelhecer a gente conquista muitas coisas também. A gente conquista o quê? A sabedoria e a compreensão plena do sentido da vida. Ou seja, o envelhecer, por outro lado, ele não é tão ruim, porque nós acabamos adquirindo o quê? Adquirindo experiência, que quando na juventude nós não temos, né? Porém, essa experiência que a gente adquire, né, ao longo da nossa vida, ela tem um significado positivo, e os ganhos e as realizações ao longo da vida se sobrepõem às perdas e frustrações. Tá? O envelhecimento, ele também tem seus aspectos positivos, mas ele é dependente de cada indivíduo, ele é individual. Porque o amadurecimento, ele é individual. Fala a verdade para mim, quantas pessoas que vocês conhecem ao longo da vida que até mesmo são idosos e não são maduros? Não são? A gente não conhece alguns? Sim. Sim, né? Bastante. Nem todos nós vamos ter o amadurecimento, o envelhecimento sim, tá? E esse amadurecimento, ele não é naturalmente progressivo com a passagem do tempo, tá? E ele advém do quê? Do esforço pessoal e contínuo da busca do autoconhecimento do sentido da vida, tá? Bom, principalmente quando o indivíduo ele começa a entrar na terceira idade, o que acontece? Ele acaba tendo uma crise de identidade. Por que isso ocorre? Porque ele acaba se dando conta que ele está envelhecendo, que algum dia ele vai partir, ele vai morrer, tá? E com tudo isso, com esse conflito, essa crise de identidade que o indivíduo idoso acaba enfrentando, o que acontece? Ele acaba se deparando com angústias, principalmente com relação à saúde, tá? É nesse momento que a gente acaba se dando conta da vida que nós levamos anteriormente, né? Dos esforços que nós fizemos, das noites mal dormidas, da alimentação ruim, do tanto que a gente bebeu, por exemplo, durante a vida, tá? E isso se reflete quando? No envelhecimento. Com tudo isso, acaba tendo o quê? As angústias que são relacionadas à saúde, a transformação do próprio corpo, e em alguns casos, a perda do prestígio social. Por quê? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai fazendo o quê? A gente vai caminhando para a aposentadoria. E esse caminhar para a aposentadoria acaba gerando o quê? Um menor convívio social, tá?
Outra coisa que acaba levando também o indivíduo até essa crise de identidade. Lembre-se que até então os indivíduos que formaram uma família nuclear, eles tinham o quê? Os seus filhos perto de si, e aí esses filhos eles acabam deixando, né, o lar, e essa deixada dos filhos do lar também leva a uma outra crise de identidade, né, que é o síndrome do ninho vazio, e depois acaba gerando o quê? Que esse indivíduo acaba por exemplo, por não trabalhar mais, tá? E acaba gerando um menor convívio social. Com tudo isso, a independência psíquica é muito importante, ela é indispensável para atingir a sabedoria que caracteriza a velhice. Então, o indivíduo que vai envelhecer melhor vai ser aquele indivíduo que ele é independente psiquicamente, ou seja, que ele tem independência para fazer o que ele quer. E aí, essa sabedoria que caracteriza a velhice pode ser obtido também à medida que esses conflitos são superados. Por isso que muitas vezes a psicoterapia ela acaba ajudando o indivíduo que é idoso. Como eu havia falado para vocês, a gente espera, né, que os indivíduos, conforme eles vão envelhecendo, eles têm o seu amadurecimento. Porém, o amadurecimento ele é uma conquista social, ou seja, não são todas as pessoas que vão ter o amadurecimento, tá? Ou seja, o amadurecimento ele vai ser o quê? Uma conquista social, individual que pode ser observada na mudança de valores e na consciência do sentido da vida, tá? Bom, aqui alguns vocabulários. E falando um pouco do vínculo de apego na velhice. Bom, apego, o que quer dizer o apego? Primeiro, para a gente entender o que é apego, a gente tem que, para a gente entender o apego na velhice, a gente tem que entender o que é o apego. O apego, ele é qualquer forma de comportamento que leva o indivíduo a se vincular ao outro, que é tomado como referência para liderar o mundo. Ou seja, a primeira pessoa que nós temos apego no mundo é quem? Os nossos pais e, em geral, a nossa mãe. Ou então, nosso cuidador principal. Bom, o apego, ele é um vínculo cuja função é o quê? Promover a adaptação do homem ao ambiente. Então, através desse apego, a gente consegue se adaptar melhor ao ambiente. Ou seja, ele é importante para a proteção e desenvolvimento do homem para saciar, por exemplo, a sua fome e sede. Por isso que eu falei para vocês das nossas mães. A nossa mãe é a primeira pessoa a qual nós nos apegamos no mundo. Por quê? É aquela pessoa que vai fazer o que com a gente? Vai fazer a maternagem, que vai cuidar de nós, tá? Na verdade, esse sentimento de apego, ele se desenvolve quando? Nos primeiros 12 meses de vida, ou seja, na fase em que nós somos lactentes, certo? Quando nós somos lactentes, por volta dos 9 meses, até então, antes dos 9 meses, o que acontece com a criança? Ela sabe que existem indivíduos que são homens e mulheres. Aos 9 meses, ele conhece totalmente a face da sua mãe e do seu pai. Ou seja, é o momento em que a criança ela começa a estranhar os indivíduos. Já pensaram por que os bebês estranham as pessoas que eles não conhecem? Porque não é o pai, não é a mãe deles. E eles acabam desenvolvendo o quê? O apego a essas figuras paterna e materna. Porém, esse apego ele se repete lá na velhice. Por quê? Tanto na fase adulta quanto na velhice, nós temos o quê? A necessidade de retomar essa figura do apego. Para quê? Para que a gente tenha o quê? Adaptação ao ambiente, tá? Então, essa figura de apego principalmente acontece nas situações de medo e estresse e ela pode ser observada, tá? Geralmente, a figura de apego vai ser quem? Vai ser alguém que vai remeter aquele indivíduo à sua infância. Então, vai ser o quê? Um indivíduo mais jovem que vai, digamos assim, que vai fazer as vezes da figura da mãe do indivíduo, tá? Esse modelo de funcionamento, ele também vai ser atualizado ao longo da vida em funções e experiências relevantes. Percebam que quando a gente chega num local estranho, a gente acaba se apegando, né, fazendo amizade com alguém
logo de início. E aquela pessoa acaba sendo a referência para você, tá? Bom, como eu disse para vocês, na velhice, os comportamentos de apego normalmente são direcionados aos indivíduos mais jovens, geralmente os filhos. Outra coisa que também nós enfrentamos no envelhecimento é o quê? As perdas, principalmente perdas dos entes queridos, né? Esposa, esposo, tá? E isso acaba gerando o quê? Acaba gerando no indivíduo a ter um enfrentamento com a dor. E com isso ele acaba tendo que o quê? Se adaptar à ausência do outro, tá? Imaginem vocês, essas pessoas que são, por exemplo, casadas ou são companheiros, né? Não necessariamente precisa ser um casamento, mas pode ser um companheiro. E quando eu falo companheiro, pode ser amizade também, tá? Que vivem uma vida inteira juntos, tá? E essa pessoa acaba falecendo. Acaba gerando o quê? Acaba gerando uma perda desse ente querido e acaba levando a uma dor. Essa dor, e com tudo isso, o indivíduo ele tem que se levar ao quê? A adaptação de novo. Uma coisa que acaba acontecendo é o quê? Esse indivíduo ele tem que ter uma elaboração desse luto, tá? Quando o indivíduo ele não elabora bem o luto, o que acaba acontecendo? Paralisa a vida ou adoece quem padece. Na velhice, é muito comum que o luto salientar a condição de finitude à medida que o idoso lembrar que está na fase do final da vida. Percebam que, por exemplo, as nossas avós ou as nossas conhecidas mais velhas, muitas vezes elas acabam ficando muito entristecidas, principalmente quando elas têm as perdas, sejam de amigas, amigos, né? Não somente de um ente querido como marido ou esposa. E aí, muitas vezes a fala é o quê? Isso eu falo pela minha avó. Ela fala o quê? Todo mundo que eu conheço está indo embora. Então, acaba tendo que ter essa elaboração do luto e essa perda acaba lembrando esses idosos que eles também vão um dia. E com tudo isso, essa perda desses entes queridos, elas acabam desencadeando o quê? Diversas respostas e respostas diferentes. Bom, a gente fala que o modo positivo de lidar com essas perdas é o quê? Reavaliar o modo de vida, tá? É ter essa consciência da finitude, que tudo chega ao fim, e reavaliar a vida. Lembrando que o processo de perda, ele traz o quê? Ele traz à tona lembranças que vai permitir que esse indivíduo possa se identificar com a importância da própria vida e atribuir um significado da sua própria existência. Ou seja, nesse momento que acaba tendo a crise de identidade e o indivíduo acaba tendo que atribuir um valor à sua existência para que ele também possa processar essa perda do ente querido. E aí tem o maior ganho proporcionado aí pela experiência, né, do luto, que é a integridade do ego. Os idosos, eles acabam sempre convivendo com o quê? Com a clareza da finitude. E essa clareza da finitude da vida acaba levando o indivíduo ao quê? A reexaminar os valores, né, da sua vida. Também começa a ter uma atribuição maior ao significado das suas ações, além de motivar e finalizar as tarefas inacabadas, tá? Bom, só que tem um problema. Tem alguns idosos que eles tendem a ficar recordando os eventos que não foram legais ou difíceis. E com isso ele acaba tendo o quê? Eles acabam tendo os remorsos e o medo da morte. Por quê? Quando a gente pensa em morte, a gente pensa no quê? Que nós não estaremos mais aqui, e por não estarmos mais aqui, nós acabamos tendo medo do que pode ocorrer em seguida, tá? E com isso, a integridade do ego acaba cedendo lugar ao desespero, ou seja, o indivíduo ele fica desesperado. Por isso que muitas vezes nós temos idosos que acabam
recuperando, né, um refúgio aí na religião, por exemplo. Falando um pouco da perda de memória e envelhecimento. Bom, como eu disse para vocês lá no início, quando nós temos o envelhecimento, nós temos também o quê? Nós temos também a perda, né, de neurônios. Essa perda de neurônios, essa morte neuronal, nós sabemos que o neurônio é uma das células que não se regenera, né? Não tem um nascimento novamente, né, no corpo. Ou seja, esse envelhecimento, essa perda de memória, ela também está associada ao quê? Ao envelhecimento. Logicamente que conforme a gente vai envelhecendo, acaba ocorrendo esse declínio da memória. Só que cada indivíduo vai experimentar esse declínio da memória diferente de um para o outro, tá? Uma coisa que é importante falar, que essas alterações neurológicas, elas vão influenciar o quê? O processo de codificação, de armazenamento e recuperação dessas informações, de acordo com o declínio na velocidade do processamento. Ou seja, se o indivíduo, por exemplo, ele já tem instalado uma doença, um mal de Alzheimer, esse declínio da memória ele vai ser muito mais rápido do que outros. Se esse indivíduo ele não tem, por exemplo, não é um indivíduo que lê, que tem, por exemplo, atividades mentais, o declínio da memória vai ser mais rápido do que outros indivíduos. Além disso, como eu falei para vocês, se o indivíduo ele reduz as atividades do sistema nervoso central, ou seja, não lê, não tem atividades sociais, isso acaba favorecendo essa perda nos processos de informação e as habilidades cognitivas também. Lembrando que essa perda cognitiva do indivíduo acaba sendo o quê? Relacionado também ao estado de saúde, de equilíbrio e do desempenho das tarefas diárias, ou seja, o idoso ele acaba sendo o quê? Dependente de outro indivíduo. Uma coisa que é extremamente importante no envelhecimento é a independência do idoso. E com isso, a gente pode falar que quanto melhor for a condição de saúde física e psíquica, maior vai ser o quê? A autonomia do indivíduo e mais produtiva vai ser a sua vida. Ou seja, a perda de memória, a perda das funções cognitivas vai fazer com que esse indivíduo ele seja mais dependente. Bom, quando o indivíduo na fase está no final, né, da sua vida, ele se depara também com o quê? Com esse declínio geral da saúde, ou seja, condições precárias de saúde, e ele vai ser cada dia mais dependente dos seus familiares e cuidadores. E com isso acaba também limitando o convívio social e também as atividades que ele pode fazer e favorecer seu bem-estar. Um dos grandes problemas do idoso é o quê? A dependência. Ou seja, ele acaba tendo que ser assistido muitas vezes 24 horas por dia por um familiar ou por um cuidador. Com isso, o grau de atividade ele é proporcional ao quê? À condição de saúde, e os indivíduos idosos produtivos tendem a assegurar boa saúde. Ou seja, é aquele indivíduo que faz o exercício físico, que tem, que lê, que tem convívio social, ele vai envelhecer melhor, tá? E aí teve uma filósofa, né, que é a Simone de Beauvoir, ela explicou que, para quem não conhece, é uma das mais famosas feministas que existiu, explicou a importância de manter-se ativo na velhice. E ela falou a seguinte frase, que para se defender de uma inércia em todos os sentidos nefasta, é necessário que o velho conserve as suas atividades. Ou seja, seja qual for a natureza dessas atividades, elas trazem uma melhoria ao conjunto das suas funções. Por exemplo, eu não falei lá do patriarca lá da família Gracie? Ele tem 92 anos e luta artes marciais com primazia ainda. Ou seja, ele continuou mantendo as suas atividades físicas que ele tinha na sua juventude, nunca parou, e isso também conferiu a ele o quê? Uma boa saúde. Bom, a gente pode falar que nos últimos anos o conceito de envelhecimento ele mudou, assim como mudou também o número de idosos.
atualmente a gente vê cada vez mais pessoas que envelheceram bem. E esses indivíduos que envelheceram bem têm algumas características. Por exemplo, anulação da doença ou da incapacidade associada à doença, funções psicológicas e cognitivas elevadas. Outra coisa, o envolvimento em atividades produtivas e sociais. Ou seja, mesmo o indivíduo estando idoso, ele tem que se manter o quê? Produtivo, tá? E, logicamente, que ele tem que cuidar da sua saúde, mas, principalmente, ser produtivo para a sociedade, tanto fisicamente quanto mentalmente, torna esse indivíduo o quê? Torna esse indivíduo mais saudável, tá? Uma coisa que é extremamente importante lembrar é que, principalmente quando esse idoso ele tem um bom convívio familiar, social, material e emocional, ele vai envelhecer melhor. Lembre-se que o apoio familiar ele é extremamente importante no envelhecimento, tá? Aí mostrando, né, o envelhecimento bem-sucedido. Eu garanto que vocês devem conhecer pessoas que envelheceram, digamos assim, com doenças, mas deve ter também pessoas que vocês conhecem ou conheceram que envelheceram o quê? Bem, com saúde. Ou seja, não é só na velhice, mas em qualquer ciclo da nossa vida, os relacionamentos, tanto sociais como familiares, eles são extremamente importantes, eles são fundamentais. Principalmente na velhice, os vínculos sociais eles sofrem alterações em decorrência principalmente da aposentadoria e também da redução de atividades de lazer, entretenimento, pois eles provocam o quê? A redução do número de pessoas com que o indivíduo convive, porque ele sai do seu meio e ele vai para um outro meio. Com isso, os indivíduos eles mantêm um círculo de amigos e familiares mais próximos que lhes proporcionam o quê? Bem-estar e segurança. Ou seja, os indivíduos eles gostam mais dos períodos que passam com os amigos do que os períodos que eles ficam com os familiares. Ou seja, é super importante esse convívio social. E isso porque se desenvolve com os amigos as atividades de lazer, enquanto muitas vezes com os familiares eles desenvolvem o quê? Tarefas. Então, o convívio social com os amigos, as atividades que os idosos fazem em grupo, fazem com que eles tenham um envelhecimento mais saudável também. E era isso que eu tinha para falar para vocês nessa aula. Eu falei para vocês que essa aula era mais simples e menos pesada. Alguém gostaria de fazer algum tipo de pergunta? Alguém quer perguntar algo? Não, pronto. Não? Alguém quer perguntar algo do trabalho? Não. Não? Não. Posso dar como encerrada a aula? Pode. Pode? Então, gente, tenham uma boa semana, tá? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Qualquer mudança ou qualquer recado eu coloco lá no grupo e aviso a Caroline, tá bom? Tá bom, prof. Tá bom. Fiquem com Deus. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Tchau. Amém. Boa noite. Tchau. Boa noite, professora. Aí eu achei outro.